Você levantou essa bola do Abel, rapaz. Eu ia te perguntar isso aqui, mas eu esqueci de anotar isso pra mim na pauta, eu esqueci. Cara, o que você acha dessa atitude do Abel com o cinegrafista ali? Aquilo me irritou profundamente, cara. Você lamentável, viu? muito lamentável. Você viu, Esther? Não cheguei a ver. Ele chutou, muito lamentável. Ele esbarrou, né? Ele esbarrou. Ele esbarrou. Mas claramente ele podia ter evitado. Claro. Ele tá saindo, enfim. Mas é muito lamentável, assim. É um negócio que é... O cara tá ali, primeiro ele tá trabalhando. O profissional tá trabalhando. Ele tá fazendo o trabalho dele. Tem várias pessoas trabalhando, não só o treinador de futebol. É de uma falta de sensibilidade também. Depois, além da atitude, depois o jeito que ele fala na entrevista. Sim. Tanta falta de sensibilidade, fazendo paralelo com o Zubeldia, com o caso de xenofobia que aconteceu no Morumbi na semana retrasada ou passada, de um paraguaio para um venezuelano, que era o Bobadilho, jogador do Tajeres, da Argentina. E aí ele vai na entrevista e fica pistola porque o jornalista deixou o jogo de lado, que o São Paulo já estava classificado, o placar não mudaria nada na história, e mesmo se mudasse, isso é um negócio que é muito acima, no caso de racismo ou xenofobia, tá muito acima de qualquer jogo de futebol, e ele fica irritado porque a entrevista coletiva, as duas primeiras perguntas sobre isso. Classificamos em primeiro, meu amigo. Escuta, ouve, se tem dois ouvidos e uma boca. Escuta primeiro, depois você pensa, depois você fala. Então, um negócio assim, não sei se falta media training nesse caso. Mas o Abel é reincidente, né? Esse que é o problema. Tá falando isso aqui no chat. O caso do Abel não é a primeira nem a segunda. E assim, engraçado, ele fez a carreira dele toda no Palmeiras, aqui do Brasil. Ele não era nada, não era ninguém na Europa que eu saiba, não era. Não era. Entendeu? Ele não conseguiu nenhum título. Um grande treinador. Espetacular treinador, absurdo treinador. A gente sabe isso, mas assim, eu não sei se às vezes o brasileiro tem uma coisa de fazer um excesso de paparico, é como o Nelson Rodrigues falava, né? O nosso complexo de vira-lata dá muita asa pra cobra quando fala no popular, né? E o cara vai crescendo, ele se acha o dono da razão. Quando ele chegou na coletiva, eu já falei pra saírem da minha frente. Que isso, gente? Que isso? Mas uma coisa, outra coisa, né? É inegável que os títulos que ele teve pelo Palmeiras. Cara, mas isso ele não faz... apaga. Não, sim. É por isso que eu tô falando. Uma coisa, outra coisa. Os treinadores e qualquer um que vai da coletiva, eles estão muito reativos. Eu não sei o que eles estão tá esperando. Armado. Eu, inclusive, eu acho que tem uma teoria sobre isso, que eu acho que é porque, como a gente tá numa era digital que misturam muitos influencers com jornalistas, e aí acabam saindo qualquer tipo de pergunta, qualquer situação, e eu acho que isso já deixa o treinador que vai sentar ali pra fazer uma coletiva reativo, porque não sabe o que esperar, são perguntas, às vezes, tem perguntas que realmente não são inofensivas e o treinador reage de forma ridícula mesmo, né, não tem necessidade, mas tem perguntas que você sente que falta profissionalismo e, cara, infelizmente, existe a diferença do profissional e do influencer, tem que ser separado. Isso é muito perigoso. Eu adoro internet, amo postar, amo produzir conteúdo, mas tem que separar o que é o influenciador do jornalista, porque é uma linha muito tênue pra misturar os dois e ao mesmo tempo fazer essa bagunça. E aí o treinador já senta muito reativo, de qualquer pergunta que você faça, ele te responde num bate-bola, assim, numa agressividade desnecessária. E isso é muito ruim, porque quem tá ali perguntando, quem tá ali trabalhando, tá fazendo a pergunta justamente o que o torcedor quer saber. A gente só quer saber o que o torcedor quer saber. A gente só quer perguntar uma coisa do jogo, uma situação. Não tem como acontecer esse caso de xenofobia e passar batido. Como que não vai falar? Acontece o caso de racismo, como é que você não vai falar sobre aquilo? É impossível não falar. É porque virou uma obrigação pra eles darem entrevista, parece, né? Eles não têm prazer de fazer isso. Você vai lá, lá vou eu lá pra aquela coletiva. Quando perde. Lá vou eu lá pra aquilo ali. É a impressão que passa essa, né, Marcelo? O que a Esté tá falando, eu concordo com a Esté em relação a dividir influência com jornalista, lógico. Tá tudo misturado. Tem muita influência bom, que tem capacidade pra estar onde tá. A Esté convive no pra mim, quem tem que entrevistar é jornalista. Por mais que influencer seja bom, ele nunca vai ter o papel de jornalista. Não, mas os caras que tem... Mas jornalista, não, tudo bem, mas os caras que têm a credencial, beleza, é isso que eu tô falando. Tem muita gente competente nas redes sociais para fazer as perguntas, coisas e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque é uma linha realmente perigosa, né? E outra coisa, a rede social também hoje é um parâmetro para muita coisa. Muitos jornalistas olham as redes sociais, né? Muitos jornalistas olham canais, páginas de outros times para ter uma visão do que o torcedor está falando. Eu sempre gosto de lembrar do caso esqueci o nome dele, do Jornal da KTO também. Qual deles? O Cauã Tinoco. Cauã. Que fez aquela pergunta pro Marcelo. Né? Com o Marcelo. Aí o Marcelo falando, você tirou isso da onde? O pessoal na internet está falando, você está se baseando pela internet. Uma resposta totalmente grosseira, né? Pro Cauã, porque
É normal hoje o pessoal tirar de base a internet, porque o filtro é a internet. As pessoas vão tirar de filtro. É um termômetro. E outra coisa, é igual o lance também do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, há pouco tempo atrás, antes da gente ter essa sequência de vitória, uma coisa que a gente estava reclamando, né, Márcio? O Renato estava irreconhecível. Agora tá mais alegre. Agora ele tá, porque o Fluminense tá numa sequência boa. Parece que ele tá achando... Sim, nas entrevistas. Pô, você acompanha, você tá no coletivo, você sabe. Parece que o Renato era outra pessoa no coletivo. A gente era um Renato que a gente, Marcelo, que acompanha o Fluminense, principalmente eu e Marcelo, eu e o Márcio, que vimos o Renato jogar pela camisa do Fluminense. O Renato não era esse Renato que a gente estava vendo até pouco tempo atrás, né? Pô, o Renato é foda. Era outra pessoa. Agora parece que voltou a ser o Renato Carioca. Eu me lembro do Renato no Grêmio dando porrada em cinegrafista, jornalista, torcedor. Não quero saber, cara, chutando todo mundo. Tem os vídeos na internet aí. Exato. Galera, gol do Ceará 1-1 no momento. Você tá em silêncio aí, ficou quieto, né? Tá em silêncio aí, ficou quieto, né? Gol do Ceará, o Ceará empatou, viu? Agora nem responde, ela. Vamos trabalhar. Mas não é o jogo não, porra. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.